Obrigado. A música era a introdução para o tema. Nessa semana, nos pequenos grupos, iniciamos o tema sobre Louco Amor, do livro que está à disposição também. E o primeiro capítulo falou sobre a oração, como nos apresentamos diante de Deus. E uma das colocações do autor, do escritor, do pastor, foi que muitas vezes a gente como se diz assim, se apresenta diante de Deus com muita pressa, com muita assim, urgência, ou muito rapidamente, como que quase, não diria assim, mas quase de maneira leviana ou liviana, de maneira muito, assim como se diz, quase não tendo real consciência diante de quem a gente se está apresentando. E o desafio do escritor foi que quando a gente ora, possa se lembrar desse Deus, deste Deus maravilhoso, todo-poderoso, este Deus que não cabem quase palavras para poder definir este Deus que nós precisamos e que nós comunicamos. E sem dúvida que nós não simplesmente, claro, eu acredito também que quando precisamos orar devemos fazê-lo em qualquer momento e com palavras simples, mas que também possamos ter o nosso tempo separado para realmente ter essa comunhão com o nosso Deus, comunhão com o nosso Deus. E a oração realmente deve preceder qualquer ação ou decisão que precisamos tomar, tanto individual como também comunitariamente. Não é à toa que Jesus, antes de iniciar o seu ministério, ele foi levado pelo Espírito para o deserto, onde permaneceu por 40 dias, e lá ele esteve em comunhão com o seu Pai. Antes de iniciar o seu ministério, ele esteve clamando a Deus, o seu Pai, esteve orando, esteve buscando a Deus, e depois desse tempo, ele saiu e cumpriu a missão que Deus tinha estabelecido para ele, de maneira realmente vitoriosa. Ele cumpriu a missão que Deus deu para ele, de maneira realmente vitoriosa, e todo esse ministério que ele levou sempre foi acompanhado por muita oração. Muitas vezes vocês podem ler nos evangelhos, aparece que Jesus se apartava para orar, para buscar a Deus. Assim como Jesus e como outros homens e mulheres da Bíblia, nós também precisamos orar. Como discípulos de Jesus, fomos desafiados para levar o Evangelho de Cristo para todas as nações. Este é o nosso desafio, esta é a nossa missão pela qual nós fomos chamados. No entanto, compartilhar esse Evangelho a todo mundo, antes de compartilhar com todo mundo, esse Evangelho tem que ser ativo em nossa vida. Precisa primeiramente ter relevância, ou seja, importância, tem que ter grande valor em nossa vida, para que então sim nós possamos compartilhar com as outras pessoas. E eu gostaria de compartilhar hoje algumas orações que Deus gosta de ouvir. Essas orações não apenas abrem as janelas dos céus, as portas dos céus, mas especialmente abre o nosso coração. Essas orações transformam o nosso coração, e nós queremos que o nosso coração seja transformado. Nós esperamos que nossa vida seja mudada. Queremos ver mudança na nossa vida, queremos ver transformação na vida das pessoas. Para isso nós precisamos fazer algumas orações. E essas orações, a primeira delas estivemos cantando. Dizia: sonda-me, ó Deus, sonda-me, ó Deus. O Salmo 139, versículo 23 e 24 diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me
e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. O Salmo 139 foi escrito por uma pessoa que invoca a Deus, que clama a Deus, declarando-se inocente de qualquer ou de todas as acusações. Com esse intuito, ele se apresenta diante de Deus, ele chega diante de Deus e o salmista começa a meditar da grandeza de Deus, dos atributos de Deus, a sua grandeza, sua onisciência, sua onipresença. E ele se apresenta diante de Deus e convida para que Deus sonde o seu coração. Não importa se nós somos inocentes ou não diante de Deus, devemos confiar plenamente em Deus. E da mesma maneira que o salmista, nós devemos nos achegar a Deus e convidar a Deus para que Ele sonde o nosso coração. Devemos convidar para que Ele faça uma avaliação da nossa vida, da nossa alma, dos nossos sentimentos e pensamentos. Devemos convidar que Ele realmente possa olhar para as profundezas da nossa alma e avaliar a nossa alma. Temos que ter essa liberdade e essa confiança, essa ousadia para chegarmos diante de Deus e dizer: Deus, sonda-me. Deus, olha para bem dentro da minha alma, não o meu exterior, o que as pessoas podem ver. Olha para aquilo que as pessoas não podem ver. E logo depois, someter-nos à orientação e à vontade de Deus. Portanto, as nossas orações deveriam ser: sonda, Senhor, as minhas ações, se são para a Tua glória. Sonda, Senhor, os meus pensamentos e sonhos, se são dignos da Tua presença. Sonda, Senhor, se meus pensamentos são dignos da Tua presença. Sonda as minhas paixões, para ver se elas me conduzem ao Teu propósito e não a meu propósito ou a minha vontade. Sonda os meus relacionamentos, se refletem o Teu amor. Sonda, ó Deus, a minha conduta na minha família, no âmbito do trabalho, ou lá onde ninguém pode ver-me, para ver se realmente demonstram o Teu amor. Sonda-me e deixa-me perceber se há pecados. É uma oração, irmãos, que nós devemos nos fazer. É preciso que nós façamos essa oração. Nos achegar diante de Deus: sonda-nos, Senhor, prova-me. Porque nenhum de nós quer ser achado depois, quando deveremos apresentar-nos diante da presença de Deus e encontrados falta, porque talvez faltou que nós façamos a oração: Senhor, sonda-me, conhece-me, avalia-me. Eu quero ser por Ti aprovado. A segunda oração que Deus espera que nós façamos é a oração: quebranta-me. O Salmo 51 foi da autoria do rei Davi, o Salmo 51. E nesse Salmo, Davi demonstra diante de Deus, ele confessa diante de Deus, reconhece diante de Deus os seus pecados, os seus erros. Ele reconhece que ele havia pecado, que ele havia falhado. Ele se apresenta diante de Deus e faz essa confissão, os seus pecados. É a mais notável oração de quebrantamento. É o Salmo 51. E ele chega à conclusão, no versículo 17, diz: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito,
ó Deus, não desprezarás. Davi tinha consciência do seu pecado. Ele tinha consciência do pecado e também tinha consciência que esse pecado o separava de Deus, o afastava de Deus, entristecia a Deus, o afastava de Deus e também o afastava dos demais, das outras pessoas. E Davi sabia quem era Deus, mas Davi também sabia quem era ele e o que ele tinha feito. E ele sabia que precisava restauração, precisava confissão, precisava restaurar o seu pecado. Ele precisava mudar. Ele precisava passar por uma mudança para poder novamente ser achado por Deus e ter novamente restabelecida a sua comunhão com Deus. Sabem, existem coisas que nós não queremos ver. Existem coisas que nós não queremos perceber em nossa vida, em nossa conduta, em nossos pensamentos, naquilo que nós fazemos e dizemos. Tem coisas que nós não queremos enxergar ou não queremos reconhecer. E se não queremos reconhecer, menos vamos querer que seja mudado. Muitas pessoas querem ser abençoados por Deus. Se nós fizéssemos uma pergunta, quem quer ser abençoado, todos fariam, eu quero ser abençoado. Todos queremos ser abençoados por Deus. Mas poucos querem ser transformados por Ele. Poucos querem reconhecer que precisam se humilhar e precisam se render diante de Deus. Poucos querem realmente reconhecer que precisam de uma restauração. Queremos que Deus nos purifique, mas não queremos que Ele nos mude. Quebrantar-se é uma atitude que revela, ou que vem logo após uma profunda tristeza pelo erro, pelo pecado cometido. O quebrantamento é essa atitude que vem logo após dessa profunda tristeza pelo pecado que cometeu e que o afastou de Deus, que entristeceu a Deus e que o separou de Deus. E esse quebrantamento, essa atitude é resultado da ação, da graça e do amor de Deus sobre a vida da pessoa. Se a graça e o amor de Deus não atingem a vida da pessoa, essa pessoa não vai ter tristeza pelo pecado, não vai sentir tristeza. Mas quando a graça e o amor de Deus o atinge, toca seu coração, uma profunda tristeza, uma profunda dor ele começa a sentir, que é o quebrantamento, porque reconhece que o afastou de Deus, que entristeceu Deus, que magoou a Deus e que essa atitude precisa ser restaurada. E lá vem a humilhação e devemos então pedir: Senhor, quebra aquilo que está interferindo a minha comunhão contigo. Nós precisamos pedir: Deus, arranca aquilo, destrói aquilo que está interferindo, que me mantém seguro no pecado, que não permite que eu possa viver em comunhão contigo. Nós temos que clamar e pedir: Deus, se for necessário, se não há outro jeito, para que eu possa andar nos teus caminhos, para que possa contar com tua vontade, para que possa contar com tua presença. Se não há outra maneira, então, Senhor, quebra a minha vida. Temos a ilustração do alfareiro, que na Bíblia nos relata como o alfareiro toma o barro e vai fazendo o vaso ou aquela obra de arte, e como muitas vezes se desploma, estraga, quebra, e ele pega de novo e vai trabalhando até que completa e faz um vaso bonito. Assim também Deus age em nossa vida, se nós permitimos que Ele faça isso. Mas nós devemos permitir, depois de ser sondados por el Senhor, depois de ter convidado que Deus sonde o nosso coração, evalue nossa vida, avalie nossa vida, então nós podemos, se há pecados, dizer: Senhor, quebra, arranca, tira aquilo, tudo aquilo que for preciso, porque eu quero viver contigo, eu preciso estar contigo. Essas orações precisam ser feitas para que nossa alma esteja perfeitamente ligada com o Senhor. Então vem a terceira oração que Deus gosta de ouvir, que diz:
transforma-me. E diz: e todos nós, que como face descoberta contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Se lembram daquele momento em que Moisés ia até a tenda do encontro e onde ele se encontrava com o Senhor? E a glória do Senhor visitava aquele lugar. E ele saía tão cheio da glória de Deus que ele cobria seu rosto, porque sua glória brilhava através de seu rosto. E ele cobria o seu rosto porque a glória era tão forte que chegava a destruir a vida das outras pessoas. Então ele tinha que cobrir esse rosto. Mas Paulo aqui, que escreveu este texto em Corinto, Paulo diz que ele se põe diante do povo, se coloca diante do povo com o rosto descoberto, para que a glória do Senhor, para que a glória de Jesus Cristo brilhe através do seu rosto. O rosto simboliza a nossa vida. A glória do Senhor tem que brilhar através da nossa vida. A glória do Senhor tem que resplandecer através de nós. E assim como Paulo se levantou diante do povo com seu rosto descoberto, e o brilho do Senhor, o brilho da presença de Deus começou a brilhar, iluminar as pessoas, assim também nós somos desafiados a nos levantar diante do povo, nos levantar no trabalho, no colégio, na faculdade, no lugar onde estejamos, e descobrir, descobertos, que o rosto do Senhor, a presença de Deus, a glória do Senhor brilhe através das nossas ações. Isso é o que Deus espera de cada um de nós. Orar transforma-me significa desejar ardentemente que a presença de Jesus, os atributos de Jesus possam estar sendo manifestos em nossa vida, e esses podem ser brilhados também através de nós. É a oração de quem quer ser parecido com Cristo, de quem quer ser semelhante com Jesus e quer que a luz de Jesus brilhe através da sua vida para alcançar aquelas pessoas que ainda não o conhecem. Por isso, a nossa oração deve ser: Senhor, que o amor de Jesus, brilhe através de nós, se manifeste através de nós. Transforma-me para que o teu amor se manifeste através de nós. Que a alegria do Senhor seja a minha alegria e possa contagiar e atingir aqueles que me rodeiam. Que a paz do Senhor seja a minha paz e que eu possa levar a paz do Senhor no lugar onde eu esteja. Que a mansidão de Jesus seja a minha mansidão. Transforma-me para que essa mansidão possa brilhar e alcançar aqueles que me rodeiam. Que eu tenha o domínio próprio sobre as emoções, sobre os desejos, sobre os apetites da carne. E que a palavra de Deus seja meu alimento diário. Vocês podem perceber como as orações gradualmente subindo. Sonda-me, Senhor, avalia-me. Há alguma coisa que impede a tua glória se manifestar? Quebranta-me, tira aquilo, quebra aquilo e transforma-me. Faz-me cada vez mais semelhante e semelhante a ti. Se nós fizermos essas orações, então vamos poder fazer esta oração também. Senhor, usa-me. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Eis-me aqui, usa-me. Muitas vezes desejamos ser usados por Deus. Sim, queremos ser uma bênção para a nossa família, queremos ser uma bênção no trabalho, queremos ser uma bênção na comunidade, na sociedade onde estejamos,
queremos ser bons cristãos, mas para que possamos orar e dizer, usa-me, envia-me, nós temos que ter sido sondados pelo Senhor, temos que ter sido transformados, quebrantados por Ele e transformados de dia em dia, de glória em glória, manifestando a sua presença. Então sim, nós vamos poder dizer, Senhor, usa minha vida, tudo o que eu tenho para a tua glória, para teu serviço. Usa minhas mãos para que elas sirvam aos semelhantes, assim como as mãos de Jesus serviram às pessoas. Usa minha boca para que ela possa ser como a boca de Jesus, que abençoou e não que fez o mal às pessoas. Usa meus pés para que levem o evangelho da paz para todas as comunidades. Usa minha casa para que seja uma agência do teu reino, uma representação do teu reino, uma embaixada do teu reino. Usa minha casa. Então vamos poder orar dessa maneira. Vamos poder orar, usa minha família, para que também possa abençoar as outras famílias. As famílias da nossa igreja, as famílias da comunidade, família no trabalho, no teu reino. Usa-me para interceder pelas outras pessoas, para aqueles que me rodeiam, pela tua igreja, pelas famílias em geral. Se fazemos as orações, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, então poderemos fazer a oração, Senhor, usa-me, sou teu, estou disponível para a tua glória. Às vezes, eu também faço assim, me apresento diante de Deus e é um monólogo, onde somente eu apresento a minha lista de necessidades, de urgências, de petições, e não que isso esteja mal. Mas quantas vezes eu acho que perdemos muito quando viemos com essa atitude diante de Deus. Vamos apresentar-nos diante de Deus. Vamos achegar-nos em oração, pedindo, Senhor, sonda-me. Pedindo, Senhor, se Ele nos revelou algo, se nós pedimos, Ele vai revelar, sonda-me, e Ele revela, lá tem algo, quebra isso, tira aquilo, não permitas que isso interfira entre nós, transforma-me, cada dia mais semelhante a Ti, então Deus vai usar a nossa vida. Que Deus nos ajude, irmãos, para que todos nós aprendamos as orações que Deus gosta de ouvir, que nós possamos nos achegar a Ele e possamos, como se diz assim, desfrutar, e que não seja simplesmente a oração como uma, como se diz assim, como uma prática religiosa obrigatória para estar em ordem com Deus. Não, mas que seja um prazer, como Davi orava, para mim é um prazer chegar na Tua presença, para mim é uma alegria poder estar na Tua presença. Que essa seja a nossa oração. Vamos colocar-nos de pé, irmãos, e vamos ter o nosso momento de oração. Querido Deus, obrigado, Deus, porque Tu, sendo um Deus tão grande, tão maravilhoso, tão santo, 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 Tu te humilhas quase, inclinas os Teus ouvidos para poder te relacionar conosco. Teu amor é tão grande que tens enviado Teu Filho para que nós possamos ter a oportunidade de nos relacionar contigo, Deus. Melhor que com um Pai terreno, um Pai perfeito. E Senhor, que nós possamos apreciar cada vez mais esse privilégio e possamos te buscar, Senhor. Senhor, ajuda-nos, não permitas, ó Deus, que sejamos arrastados pela avalanche desse mundo que, com suas urgências e com suas necessidades, muitas vezes, ou a maioria das vezes, nos rouba, ou permitimos que nos roube este privilégio de
de buscarte, Senhor. Perdoa-nos, perdoa-me, perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes vamos com o que sobra diante de Ti. Ajuda, Senhor, para que cada vez mais apreciemos este privilégio de falar contigo. Sonda-nos, Senhor. Conhece o nosso coração. Quebranta-nos, Senhor. Transforma-nos e usa-nos. Amém.